Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo para o canal, sejam todos bem-vindos. Gente, eu vim aqui fazer um pequeno tour pela nossa segunda casinha. Foi uma bênção que Deus nos concedeu, pessoal. Eu falei para vocês que eu trabalho na portaria de um condomínio e lá eu tive a oportunidade de conhecer um colega que ele estava separado com 3 crianças e apareceu a oportunidade de ele recomeçar a vida dele numa outra cidade e precisava vender tudo que tinha aqui em Manaus. E uma das coisas que ele precisava vender, um dos objetos, era essa casinha a qual ele morava. E ele me fez uma proposta de eu dar uma entrada para ele e pagar o restante em parcelas. E eu conversei com meu esposo, nós fomos lá com ele, acertamos tudo e meu esposo de início concordou e depois não concordou, mas demos a nossa palavra para ele, né? Pessoal, e quando ele disse que não queria, eu disse, pois eu vou porque eu já dei a palavra pro meu colega e ele vai esperar. E se Deus não permitir, não vai dar certo. Então eu fiz um empréstimo e dei a entrada para ele e nós começamos a fazer uma pequena reforma porque ela estava chovendo por completo, praticamente o telhado, e estava com algumas infiltrações. Pessoal, graças a Deus que tudo que Deus está no controle vai se organizando. Nesse dia, quando o rapaz foi para colocar o telhado, estava formando um temporal, aí meu esposo carregando cimento e a areia para que a gente pudesse fechar em cima, fazer rufo, algumas reformas que precisava fazer. E deu uma chuva, eu acredito que foi para testar se o telhado estava bom. Tiramos aquelas telhas brasilites velhas, antigas, né? E colocamos a galvanizada. Ela é muito boa, só é muito barulhenta, mas é boa. E aí nós fomos emassar as paredes. Com um mês, eu acredito, de a gente já ter dado entrada em cartório, tudo. Eu daí pra frente eu continuei sozinha. Às vezes, pessoal, você, mulher, espera muito pelo seu marido, espera muito por um fulano, um parente, alguém. Muitas das vezes, gente, Deus quer te abençoar e você quer jogar a responsabilidade para outra pessoa. Eu sou um tipo de pessoa que eu já falei para vocês, 12 anos de aluguel. E eu disse, Senhor, eu quero a minha casa. Eu vou fazer ainda um tour pela minha casa, onde eu tenho na sala da minha casa uma pequena loja. Eu disse, Senhor, eu quero a minha casa e quero outras casas para mim alugar. Gente, eu não vou ter condições de trabalhar a vida toda para os outros. Então eu tenho que ter uma forma de ganho para que quando eu chegar na minha velhice, eu tenho como me sustentar. Eu não fico contando com a aposentadoria. Eu não fico contando com a ajuda dos outros. Eu conto com a ajuda de Deus e do meu esforço. Porque, gente, Deus, ele nos deu braço, nos deu perna, nos está dando vida, tá nos dando vida para que a gente possa ser determinado. Eu não ganho muito não, pessoal, mas uma coisa eu aprendi, a guardar aquilo que Deus tem me dado, a saber dividir, guardar um pouco, para que eu possa comprar aquilo que Deus vai colocando. As oportunidades, elas virão, mas se você não tiver como iniciar, como começar, então você vai ficar na mesmice a vida toda. Eu passei um bom período da minha vida gastando em tudo que eu via, tudo eu queria, e eu não tinha necessidade daquilo. Hoje, pessoal, eu só compro o que de fato eu preciso. Se vocês me verem aqui todos os vídeos com a mesma blusa, não estranhe, porque eu sou desse jeito. Eu não tenho assim roupas em excesso, sapatos em excesso. Não, pessoal, eu uso aquilo que eu necessito naquele momento, porque a roupa se lava. Eu não tenho nada contra com quem tem excesso de roupa, de sapato. Eu só tenho um pequeno guarda-roupa. Eu não tenho closet, eu não tenho nem vontade de ter. Se eu precisar de uma roupa, eu compro, eu uso. Quando eu não precisar, mas eu faço doação. Eu não sei porque eu sou assim hoje. Antes eu tinha estoque de roupa, estoque de sapato. Eu era terrível para gastar. E eu mudei os meus hábitos porque eu via que eu gastava desnecessariamente. Então hoje eu só tenho aquilo que eu vou de fato usar. E eu ensino a minha filha também. Um sapato para a escola, um tênis para a escola, tem que ser bom. Um tênis para a escola, um tênis ou um sapato para outro lugar, sandálias dentro de casa e sandálias fora.
Quando isso aqui não servir mais, nós vamos lá e compramos novamente tudo. O que eu compro em excesso são calcinhas e sutiãs, porque a gente usa bastante, então eu compro. Roupas de casa, também não compro muita coisa. O que eu compro mais também, roupa de cama, porque eu gosto muito de trocar. Mas excesso de roupa, closet, eu não tenho e não pretendo ter, pessoal. Quem achar ruim, paciência, mas eu mudei. Eu estragava muito dinheiro com isso. Mas não vem o caso. Gente, e aí nós fomos passar a massa, né? Nesse dia nós fomos, já um outro dia porque choveu. E como eu ia falando para vocês, um mês depois de eu ter negociado com ele, passamos em cartório, resolvemos tudo, houve uma necessidade de a irmã do meu esposo morar, ela e uma filha. E eu falei para ela, bom, enquanto nós estamos em reforma, ela tá com alguns problemas de vazamento e chovendo, eu vou fazer um valor para você e você não paga água e nem luz. Você vai só pagar esse valor porque eu tenho que passar para ele. E assim foi feito, pessoal. E de tempo em tempo, nós vamos lá para arrumar. Entendeu? Esse rapaz, ele sempre está conosco em todas as vezes que nós vamos reformar. Eu tenho muita dificuldade com relação a pedreiros, com relação a esse tipo de pessoas que trabalham nesse ramo. Por quê? Eles combinam com você e nunca aparecem, né? E esse rapaz, ele viajava há muito tempo, que eles têm uma casa no interior, então assim, ficou muito tempo parado. E eu acredito que é o primeiro problema, depois o pedreiro. A gente compra material, pessoal, e a mão de obra é muito cara. Então, assim, eu sempre enfrentei esses dois problemas, a mão de obra cara e não ter um pedreiro. Porque se ele for uma mão de obra cara, mas naquele dia, naquela hora ele esteja no local, a gente se esforça e resolve a situação. E aí eu e meu esposo, e normalmente esse rapaz, nós sempre vamos lá, né, para fazer... emassar, para pintar. Nós já fomos esse ano, nós estamos enfrentando, pessoal, um pequeno vazamento, ou vazamento que só Jesus na causa. O rapaz já foi 3 ou 4 vezes no telhado. Foram trocadas as telhas por completo, e esse vazamento é incrível, ele sempre está lá perturbando. Eu não sei o que acontece, eu até falei para ele, qualquer dia quem vai subir nesse telhado sou eu, e eu só vou sair de lá quando eu conseguir tampar ele 100%, nem que eu fique jogando água o dia inteiro até eu descobrir onde está o vazamento e eu vou tampar para me poder ter sossego. Então, assim, pessoal, eu acredito que assim como Deus tem nos dado condições de comprar, Ele vai me dar condições de reformar do jeito que eu quero reformar. Por quê, pessoal? Eu vivi 12 anos de aluguel e eu sei a luta que eu enfrentei morando de aluguel. Nunca o dono lá do proprietário, né? Ele tinha preocupação. Se eu tivesse vazamento, a gente que tampasse, a gente que pagasse alguém, ele não estava nem preocupado. E se a gente reclamasse, ele mandava a gente desocupar. Então, assim, eu sei o sofrimento que é morar de aluguel, pessoal. Não é todos os locais, mas a maioria. Se eu tô falando besteira, deixa aqui no comentário. A maioria não se preocupa com o inquilino, não. Se ele tá bem, se ele não tá. Entendeu, pessoal? E a minha preocupação sempre foi essa, né? E eu tenho certeza que Deus irá me dar condições de arrumar da forma assim que eu sonharia em morar ali, né? Se fosse eu morando lá, eu ia querer desse jeito, então é desse jeito que eu quero deixar. Como? Por completo arrumadinho, pessoal, para que o inquilino possa entrar, se sentir bem, ele possa ficar bem, entendeu? Falta colocar forro, falta eu acabar com esse vazamento do telhado. Ele é tipo um fio de água, eu acredito que não é mais muito forte, porque antes era forte. E nós conseguimos, né, indo lá, indo. E as chuvas aqui em Manaus, eu acredito que em muitos outros locais têm sido terríveis, né? Então, tem me dado um pouco de trabalho, pessoal. E eu tenho pedido tanto a Deus que me dê condições para arrumar e a pessoa certa
para que dê tudo certinho, dinheiro e a pessoa que vai fazer, e a gente possa começar e terminar. Mas eu acredito que no tempo de Deus tudo vai dar certo. Então, pessoal, eu quero dizer aqui para todos vocês que sonham em ter algo, eu não sei qual é o desejo do teu coração, mas seja lá o qual for, eu sempre tenho falado, se o desejo é uma loja, é uma casa, seja lá o que for, uma moto, um carro, uma faculdade, seja lá o que for, pessoal, coloca na mão de Deus, que Ele vai resolver para você, que Ele vai proporcionar o momento certo, a hora certa, para que você possa ter aquilo que deseja o teu coração, pessoal. E glorifique a Deus, agradeça a Deus, porque muitas das vezes as pessoas passam mais tempo murmurando do que agradecendo. E nós temos que agradecer mais do que murmurar, pessoal. Porque se você for olhar, né, a gente acha que normalmente a grama do vizinho é mais verde, mas se você for dar uma volta no seu bairro ou no bairro seguinte, você vai ver que tem pessoas que passam pior que você. Pior que você. Se você ligar a televisão, você vai ver o quanto o mundo tá terrível. O amor tá se esfriando, pessoal. As guerras, fome. Então, se Deus tem te dado vida, tem te dado saúde, tem te dado oportunidade de trabalhar, tem te dado um teto, seja mais grato. Porque a gratidão, ela vai te levar à vitória. Agora, se você for ingrato, você murmurar, você reclamar, você não vai chegar a lugar nenhum. E nesse momento aí, pessoal, é a parte da cozinha que eu comecei a emassar, porque enquanto eu emasso para um lado, o rapaz está fazendo um serviço para o outro. Eu sempre falo, às vezes eu ouço lá no meu trabalho, eu estou pagando. Pessoal, às vezes o que a gente está pagando para um profissional desse não é tudo, gente. Eu fui fazer uns trabalhos de pedreiro mesmo. O muro da minha casa onde eu moro foi eu que fiz. Quando eu encerrei, eu passei quase uma semana doente. Eu não sabia o que eu tinha nas articulações. Eu passei tão mal. E eu agradeço a Deus. Porque senão, quando eu descobrisse, eu já não podia mais nem me movimentar. O médico diz que essa artralgia é irmã de uma outra doença que dá muito, da fibromialgia. Então, pessoal, eu não sinto dor assim como as pessoas que têm fibromialgia, mas se eu fizer um esforço mais brusco ou um trabalho mais repetitivo, eu sinto muita dor. Tem dias que eu não posso usar travesseiro, tem dias que eu preciso do travesseiro. É muito complicado, pessoal. Eu fui pra academia e ali puxando ferro, gente, eu adoeci tanto, eu tinha febre quase todo dia. E as pessoas me diziam assim, poxa, mas esse problema aí não tem que ir pra academia? Bom, o médico falou que sim, mas eu passei um mês na academia, gente, e eu sentia piores dores de quando eu não estava. E eu comecei a fazer por conta própria, dança, caminhada. Tem aqui no YouTube umas coreanas que fazem uns exercícios, e eu comecei a fazer, e eu comecei a me sentir bem também. Então, pessoal, assim, às vezes o médico ele te fala aquilo que ele estudou, mas nem sempre teu organismo vai se adaptar, né? Então, ali onde eu tô mostrando, lá no final da geladeira, essa é a sala, pessoal. Era uma infiltração ali. Graças a Deus, eu acredito que não tem essa infiltração. Não tenha mais. Agora, nesse canto aí, diminuiu, nesse que eu vou mostrar, diminuiu e olha como tá, né? Na hora que a gente ia saindo de um dia de serviço, deu uma chuva. Eu acredito que é para testar se o nosso trabalho ficou bom ou não. Olha como ficou lá no cantinho. Gente, eu fiquei tão triste que nós lutamos tanto. Na hora que o rapaz terminou de fazer o serviço, caiu uma chuva tão forte que eu acredito que desceu foi toda a massa. E nós tivemos que voltar novamente. E hoje eu vim de novo com o maridão. E hoje ele olhou a pia da irmã dele e disse, eu vou lavar. Eu vou lavar porque minha irmã passa o dia no trabalho e a noite na faculdade. Ela é uma pessoa assim muito guerreira, pessoal, uma pessoa assim que se esforça bastante, né? E muitas das vezes a gente não tem tempo nem para pensar, piorou para lavar a louça. E aí ele
Não pensou duas vezes, o pessoal começou a lavar a louça, aí o pedreiro disse, olha, eu vou precisar de areia, nós vamos pro material de construção e lava, e nós não, eu vou só filmando. E eu falo pra ele, eu posso te filmar, amor? Ele falou assim, desde quando vocês inventaram esse canal que eu virei cobaia de vocês. Mas ele nos apoia, pessoal. Graças a Deus ele tem sido assim. Eu espero que ele permaneça até o último dia das nossas vidas. Tem sido assim um guerreiro junto com a gente. E quando nós voltamos, ele pras louças, pessoal. Graças a Deus que ele, assim, entre ele, os irmãos, família, eles são pessoas assim muito unidas, né? E eu fiz até um vídeo, mandei pra ela, olha quem tá na tua louça, gente. Você pode até me perguntar, por que você não lavou? Pessoal, se eu lavo meia hora de louça, no outro dia eu não ando. Então é por isso que nós temos máquina de lavar louça em casa. Às vezes você diz, isso é frescura. Se você passar pela luta que o outro está falando, que ele passa, muitas vezes Deus vai permitir você passar para que você venha entender a luta que o teu próximo passa. Então, pessoal, eu não me meto na vida de ninguém e tudo que eu faço, ou que eu tenho, ou que eu compro, eu agradeço muito a Deus porque através dessas máquinas, elas são as minhas auxiliares aqui em casa. E enquanto o amor lá está lavando a louça, o rapaz aqui tá pintando, ele limpou a louça, limpou o fogão, limpou tudo, para que quando ela chegasse do trabalho, né, da escola, da faculdade, tivesse tudo organizado. E aí nós já fomos pintar, né? O rapaz foi pintar e nesse momento eu tava só filmando, mas eu trabalho, o pessoal aí também. Tudo que formos para nós fazer de reforma, eu sempre tô junto, pessoal, ajudando. Aí ele foi pro telhado, né, tampar o bendito buraco que na chuva anterior abriu de novo, e eu fiquei aí tentando concluir, né, essa parede, porque ela estava muito feia e eu queria tirar aquele branco que estava encardido, não sei, e estava feio. Eu disse para ele, vamos pigmentar um pouco essa tinta para que ele fique um pouquinho mais cinza, quebre mais o branco. Ele disse, é uma boa ideia. E nesse fundo aí eu disse, vamos mudar um pouco, né? Fazer uma faixa diferente, uma outra cor. Assim, pessoal, eu tenho muitas ideias, muitas mesmo. Só que para tudo se precisa de dinheiro, infelizmente. E nesse dia eu tava com uma crise de tosse, para completar, até tosse alérgica. Mas eu coloquei um pano e aí eu fui pintar. Nesse momento aí, o amor tava dando o balde com massa pro rapaz que já estava lá em cima aguardando. É um trabalho de formiguinha, pessoal. Cada um faz um pouco para que no final tudo venha dar certo. E depois que eu terminei ali, olha aí, o amor já foi pintar lá o banheiro para que a gente pudesse concluir. Entendeu, pessoal? Não é fácil, não. A gente não tendo dinheiro, a gente tem que fazer. Se você não tiver dinheiro, você tem que fazer. Eu penso dessa forma, só não pode deixar parado. E essa porta precisava, pessoal. Eu não sei se vocês viram, acho que não. Ela tava com defeito. A água bate, né? Ela tava com defeito. E eu precisava muito, preciso trocar essa porta. E ele disse, olha, me dá um pedaço da chapa, daquela chapa de ferro que você tem, que a gente rebita aqui nessa porta até que você tenha condições de trocá-la. E assim foi feito, pessoal. E aí, já no final do dia, eu acredito que umas 4 horas da tarde, o amor já foi pintando a cozinha também. Em tudo aí ele deu um pouquinho da mão de obra dele. Tava de férias nessa época aí que nós fomos lá reformar. Nós vamos precisar voltar para concluir algumas coisinhas lá, né? E muito breve, assim que Deus me der condições, eu quero fazer uma grande reforma, forro, enfim, tudo, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. E olha aí, pessoal, como estava ficando, né? Não tinha como a gente arrumar muito. O rapaz, ele tava fazendo essa finalização aí. Nós vamos voltar para, como eu já falei para vocês, para concluir. Vou mostrar aqui para vocês o antes, o depois, pessoal. E eu quero agradecer a todos vocês que têm assistido os nossos vídeos, a todos vocês que têm deixado o seu like, a todos vocês que têm compartilhado. Pessoal, deixa o seu like para que o YouTube venha entender que os nossos vídeos ajudam outras pessoas.
que incentivam outras pessoas, pessoal. Deixa o seu comentário. Eu quero que Deus abençoe a tua vida. Não custa nada você deixar o seu like, um pequeno comentário. Deus vai te abençoar. Na medida que você abençoa alguém, Deus abençoa você também. Nós não arrumamos nada porque já estava no final do dia. E aí precisava, graças a Deus, nesse dia não choveu, a gente precisava vir embora, né? E eu agradeço a Deus porque foi um dia trabalhoso, mas aquilo que deu para fazer nesse dia nós fizemos, pessoal. Então, tudo aquilo que Deus te der, faça com amor. Por mais que você não consiga 100%, mas faça com amor, que Deus ele vai te ajudar. Na próxima vez você já fará algo bem melhor. Então, pessoal, aqui eu vou encerrando esse vídeo, né? Essa é mais uma bênção que Deus me deu. Foi a nossa segunda casa que hoje nós podemos alugar. Ela ainda não está 100% paga, mas está sendo paga mês a mês, pouquinho a pouquinho. E breve vai encerrar, né? E se Deus quiser, eu só tenho a agradecer a Deus e a todos